aprecie a sua insuficiência. Há alguns meses, rolando o meu feed, eu me deparei com um conteúdo bastante interessante. Um conteúdo publicado pela psicóloga e mestre em educação, Flávia Albuquerque. Nesse conteúdo, ela falava sobre apreciar a sua insuficiência. E ela escreve: insuficiente não porque sou falho, menos valoroso ou mesmo incapaz. Insuficiente porque a ideia de dominar todas as coisas e ser invencível, estar no topo do mundo, é uma farsa. A imposição de uma vida autossuficiente não permite nos reconhecermos enquanto comunidade. Enquanto seres humanos, vivemos emaranhados numa rede de dependência dos nossos semelhantes. Sozinho, a gente não basta coisa nenhuma. E com essa citação, e bastante até do que a gente vem conversando sobre tantos pesos que a gente carrega ou tantas cobranças que a gente exige de nós mesmas, às vezes expectativas da nossa sociedade, expectativas internas, como que isso pesa muito a nossa rotina. E que essa possibilidade de apreciar a nossa insuficiência pode ser um ótimo caminho para a gente começar a repensar a nossa rotina. Olá, este é Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. O meu nome é Giulia Testori, @GiuTestori, e esse podcast surgiu para conversas que não cabem em alguns segundos de um story. Durante os próximos minutos, você é minha convidada a refletir comigo sobre temas que vêm ocupando a minha mente, criando andares e andares de reflexão interna, que muitas vezes vão para a terapia, que às vezes passam pela filosofia e às vezes pelas ciências comportamentais, para que, enquanto eu tento descobrir um pouco mais sobre a minha própria rotina, você talvez consiga entender um pouco sobre a sua também. Espero ser uma ótima companhia pelos próximos, talvez 30, 20 minutos do seu dia. E esse conteúdo ele foi desenvolvido a partir dessa postagem, já citada no começo. E lembrando que eu não estou desenvolvendo o pensamento necessariamente dessa psicóloga e mestre em educação. Então, o que eu falo aqui é pela minha conta e risco e pela minha responsabilidade, mas surgiu dessa publicação. Teve um determinado momento, desse ano mesmo, que eu estava bastante para baixo. E compartilhando um pouco desse meu momento com a minha psicóloga, eu me sentia muito sozinha. E muito sozinha por vários pontos que eu pretendo desenvolver ao longo desse episódio. Mas o fato é que, em uma das nossas sessões, ela me perguntou: Giulia, o que as pessoas que te acompanham buscam de você? O que as suas alunas, suas ouvintes buscam de você? Talvez eu esteja errada, mas assim, eu imagino que exista uma busca por um conforto, por respostas, por uma base, por uma estrutura, por uma segurança. Do que fazer da melhor forma? Qual é a melhor forma de fazer? Existe alguma saída para a situação em que eu me encontro agora? E tentando vasculhar um pouco essa minha dor que eu estava sentindo, essa minha solidão, ela me perguntou: e o que você busca? E foi nesse momento que eu caí em prantos. E eu comecei a chorar bastante nessa sessão, porque a sensação que eu tive era que tudo aquilo que eu era para elas, ou talvez seja para vocês, eu não sentia que ninguém era para mim. Bom, existe uma autora feminista, já citada nesse podcast, italiana, que estudou nos Estados Unidos, deu aula na Nigéria, Silvia Federici. E ela tem um livro que se chama Reencantando o Mundo, que eu recomendo a leitura. E em algum momento em que eu estava lendo esse livro, me tocou bastante uma situação particular dela. Enquanto ela lecionava em uma universidade da Nigéria, ela percebeu uma certa preocupação de um grupo de alunos, ou talvez de algum aluno, não me lembro ao certo, e até uma certa tristeza ao perguntar para sua professora, no caso, essa pensadora e historiadora, escritora, esse aluno perguntou para ela se ela não tinha para onde voltar, se ela não tinha uma vila para onde voltar. Quando ela responde que não, a tristeza ou talvez a empatia desse aluno foi completamente para um caminho
de que a ausência de um lugar de pertencimento, ela era uma pobreza muito séria e muito sentida. Para esses estudantes, para essa comunidade em que ela viveu e deu aula, a ideia de não ter uma comunidade que você pertence, uma vila, um lugar de pertencimento coletivo, era uma pobreza. Mesmo que a historiadora tivesse todo o prestígio acadêmico, que tivesse suas publicações, que tivesse um ótimo currículo. E essa autora usa essa pequena história para contar como que a nossa sociedade ocidental, individualista, acaba rompendo com esses vínculos comunitários ou oferecendo uma ilusão de que você dá conta, de que você se basta. Uma solidão bastante estrutural que a gente talvez tenha naturalizado. E eu espero não fugir tanto do nosso grande tópico, que é a nossa rotina. E eu pretendo fazer isso costurando esse duplo caminho. Aquilo que é estrutura, aquilo que faz parte de algo muito maior do que nós enquanto indivíduos, mas que respinga bastante na forma como a gente vive o nosso cotidiano. Teve um episódio, inclusive da temporada passada, que a gente acabou discutindo um pouco essa rotina por esse viés de gênero, em que a gente percebeu como que existem situações bastante estruturais que fazem com que as nossas rotinas sejam muito diferentes e precisem de um olhar mais atento. Mas isso não apaga uma iniciativa bastante privada, bastante individual, de quase que artesanalmente construir a nossa própria rotina. E a minha proposta hoje é entender de que forma que apreciar essa minha insuficiência pode diminuir um pouco uma possível solidão, como que essas rotinas de muita sobrecarga com múltiplos papéis, múltiplas jornadas, múltiplas responsabilidades, elas podem ser fruto de uma cultura bastante individualista. E da onde será que isso veio? Quais são as minhas outras possibilidades, se é que elas existem? Pensar sobre esses tecidos sociais, afetivos, acho que vai ser um ótimo caminho para a gente repensar a nossa rotina. No século XIX, nos Estados Unidos, aparece um termo, e aqui, não enquanto historiadora, com uma breve pesquisa, enfim, já tinha ouvido falar desse termo, fui só dar uma pesquisada para poder trazer para vocês, o termo do self-made man. Homens que se fizeram sozinhos, no sentido de que não tiveram herança, que não tiveram, talvez, um apoio familiar, entre muitas aspas. Esse termo começou a ser cultivado com muita força, principalmente por algumas figuras masculinas em biografias. Um dos nomes talvez seja Rockefeller. Enfim, não tenho tanto conhecimento assim sobre a história de Rockefeller, mas, se eu não me engano, em Nova York tem um espaço bem famoso, e eu sei disso porque minha mãe adora patinação e ela diz que o sonho dela é patinar no Rockefeller Center. Espero que eu não esteja inventando isso, tá? Na minha cabeça existe essa situação. Bom, mas esses homens, eles eram apresentados como fruto de um trabalho duro, de muito mérito. E assim, não precisa de muita pesquisa, não precisa de muito senso crítico para pensar duas vezes antes de atribuir o mérito, antes de atribuir toda uma fortuna, um quase que império, a mérito de um homem sozinho. Talvez não tenha tido uma grande herança, mas redes de privilégio, talvez não tenha tido um grande apoio familiar, no sentido de pais e avós, uma família muito conhecida, mas talvez uma exploração de mão de obra, muito provavelmente uma figura feminina que exercia aquele cuidado doméstico invisível. E acho que a gente nem precisa entrar nesse caminho sobre mérito, no caminho do apagamento de algumas condições sociais, mas eu queria entrar principalmente no caminho do individualismo heróico. Esse sujeito que foi visto como um herói solitário, que não deve nada a ninguém, que começou a ocupar um lugar de autossuficiência, de dar conta. Eu vejo muito desse tipo de
imaginário ocupando, por exemplo, falas de empreendedores, falas que atribuem ao completo esforço e disciplina para conseguir vencer. E eu não estou aqui tentando tirar a autonomia. A gente vai falar um pouco sobre a diferença de autonomia e autossuficiência nesse contexto específico, mas talvez exista na sua rotina uma pressão de dar conta de tudo que seja inconscientemente fruto dessa figura, desse imaginário. Essa incapacidade de dar conta de tudo não me parece uma falha pessoal sua, mas sim esse mito da autossuficiência, que desloca todo o peso da sua sobrevivência em cima de você. E aí você poderia pensar, mas não sou eu a responsável pela minha sobrevivência? Biologicamente, psicologicamente, socialmente? Não. Você é um indivíduo inserido em um coletivo. E talvez você precise se lembrar disso, de que existe um coletivo. Mas fica também tranquila que você não está sozinha caso você esteja se sentindo completamente abandonada ou solitária nesse caminho, porque eu me sinto muito assim. E não estou falando que quer dizer então que está tudo bem, que estamos só nesse mesmo barco e vida que segue. Mas de que forma que a gente pode cultivar a nossa insuficiência, apreciar a nossa insuficiência para abrir espaço para o cuidado de um coletivo, pedir ajuda, definir limites, e de que forma a gente pode criar uma rotina que respeite esses limites e toda a sua insuficiência. A minha hipótese é que reconhecer isso é um ótimo primeiro passo para te posicionar, não você contra o mundo, mas você inserida em algum contexto. Eu acredito muito que esses tipos de questões que podem ser políticas, podem ser sociais, podem ser estruturais, elas também refletem no nosso íntimo, privado e pessoal. E que um trabalho não anula o outro. Então, existe com certeza absoluta um nível político, um nível estrutural para essa reflexão. Mas ao que me cabe, falaremos sobre o nível do cotidiano. Quando você olha para a sua rotina, você saber para onde o seu tempo está indo é extremamente importante para você ter consciência se seu tempo é alocado para tarefas domésticas, assim como alocado para o seu trabalho CLT, assim como alocado para o cuidado de uma irmã, de um filho, de algum parente, sua mãe, seu pai. Saber para onde vai o seu tempo costuma ser o primeiro passo de consciência. E aí, aos poucos, a gente vai pensando, o que daqui está sendo imposto? Não como se tivesse alguém te mandando, mas como se a gente vestisse essa armadura do eu tenho que dar conta. O que é necessário? O que poderia pesar um pouco menos se eu apreciasse e entendesse e validasse essa minha insuficiência? Pensar em um cotidiano talvez mais realista, mais honesto com a sua energia, com o seu tempo. Porque nós somos seres sociais. A gente vive em rede, em conexões por natureza, mas há bastante tempo a gente tem cultivado uma rotina que glorifica o completo oposto, que pega o seu corpo, a sua vida, o seu tempo, sei lá, a sua semana e divide em todas as frentes que você tem que sustentar. Exige muitas vezes que você se dê 100% em todas essas frentes. E que a partir do momento que você sente a conta bater, o cansaço, a exaustão, a sensação de fracasso, é aí que você talvez considere, não tô dando conta. Mas será que você tinha que dar conta mesmo? E para que fique bem claro o que eu tô chamando dessa autossuficiência, não é no sentido de autonomia. A gente falou em algum dos episódios do começo dessa temporada sobre autonomia e a importância da autonomia. Autonomia sendo essa capacidade de agir por critérios próprios, tomar decisões conscientes, ter responsabilidade para como você aloca o tempo da sua vida, as suas decisões que você toma, responder pelos seus atos. Ter muita clareza, por exemplo, do caminho profissional que você quer trilhar, mas perceba, eventualmente contar com um mentor, se inserir em algum ambiente que possa te dar alguma estrutura, participar de algum curso, grupo de estudos que seja, que compartilhe
todo esse seu desenvolvimento, né? Ou então todo esse seu movimento pela busca por conhecimento, por desenvolvimento profissional, ser completamente autodidata e ter se feito sozinha, não sei se é tão mérito assim. Porque a autossuficiência, da forma como eu tô falando, é essa crença de que você não precisa de ninguém. Que você não pode depender de ninguém. Porque se eu depender de alguém, como que eu vou me garantir aqui no mundo? Mas é uma completa fantasia. Biologicamente, culturalmente, psicologicamente, nós somos seres dependentes, quer você queira ou não. E pensar sobre os nossos limites e essa fantasia de não depender de ninguém também me faz pensar na seguinte frase. Veja se para você faz sentido. Quando tudo é possível, nada é suportável. O que isso significa? Significa que eu não tenho barreiras, né? Se eu fizer direitinho, se eu me dedicar, se eu tiver disciplina, tudo é possível. Talvez nesse todo o contexto que eu esteja desenvolvendo aqui para vocês, fique óbvio como isso já é um mito. A gente já derrubou essa ideia de que tudo é possível. Mas eu não me assustaria se essa ideia passasse pela sua cabeça, assim como já passou várias vezes na minha, em alguns momentos da nossa vida. Agora, se tudo é possível, qualquer fracasso, qualquer caminho que é fechado, qualquer insuficiência é insuportável, porque é visto como falha pessoal. Esse peso, carregar tudo isso para você mesma, de uma forma muito individual, é bastante cruel. Na verdade, é insuportável. E voltando, como eu tinha comentado no começo desse episódio, sobre essa situação com a minha psicóloga, em que eu vivi talvez uma pequena crise existencial, ela se deu no seguinte contexto. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu me sentia uma fraude. Por mais que eu tivesse bastante apoio dos meus amigos da faculdade, eu escondia isso dos meus colegas do mestrado. Meu orientador descobri que eu crio conteúdo pro Instagram e pelo menos o mestrado que eu fazia era um mestrado bastante tradicional. Talvez por mais que amigos da faculdade me apoiassem, eu me sentia sozinha porque enquanto eu estava criando conteúdo e fazendo disso a minha profissão, boa parte das pessoas que compartilharam a minha primeira graduação nesse período comigo estavam em empresas, em posições de negócios, em bancos, em áreas financeiras principalmente, dentro dessa nossa formação em economia e administração. Os meus colegas do mestrado que não sabiam do que eu produzia de conteúdo, eu acho pelo menos, tá? Eu acho que ninguém se deu ao trabalho também de pesquisar meu nome. Mas eles tinham também uma trilha, uma carreira acadêmica sendo traçada. E eu? Onde que eu me encaixava nisso tudo? Teve um momento que eu comecei a me sentir tão, mas tão sozinha que veio o pensamento, a que classe que eu pertenço? Literalmente no sentido de trabalho. Literalmente, sei lá, quando eu vou preencher um formulário e eu preciso colocar minha profissão, não era tudo bem pra mim escrever que eu era criadora de conteúdo. Ainda mais nessa época eu pesquisava para o meu mestrado, então eu colocava pesquisadora, só que minha carreira já estava sendo trilhada para um outro caminho. Eu pertencia à classe das blogueiras, das influenciadoras, mas eu também não me identificava com essa classe. E talvez esse fosse o pior, né? Eu não me identificava com o único grupo que talvez eu encontrasse algum tipo de acolhimento, que as minhas experiências do dia a dia, enquanto criadora de conteúdo, seriam muito bem compartilhadas com outras criadoras de conteúdo. E eu lembro, quando eu abri o meu CNPJ, eu buscava ajuda de qualquer pessoa. O meu irmão, que é programador e sabe sobre desenvolvimento de, sei lá. No meu trabalho surgem as APIs, não sei se você sabe o que isso significa, mas existe essa caixa aqui no meu trabalho de lidar com algumas configurações de plataforma. E eu implorava pela ajuda, ele sempre me ajudou, mas eu me sentia muito bem quando eu sentava para trabalhar junto com ele e a gente tentava desenvolver alguma coisa juntos. Quando eu queria fechar o financeiro do meu ano, e por mais que eu tivesse na minha primeira graduação contato com, sei lá, contabilidade, finanças,
Quando eu sentava com o Arthur, meu namorado, eu me sentia, nossa, agora a gente é um time. Mas aquilo durava por 30 minutos, 40 minutos, e logo depois eu me sentia sozinha de novo. Qualquer oportunidade que eu tinha de apresentar meu projeto e pedir sugestões, aquela experiência de estar compartilhando com outras pessoas a minha ideia, né, a minha criação, a minha empresa, valia muito para mim. Mas aquilo também não durava por muito tempo. Como que eu transformo o meu conhecimento em uma aula e vou vender isso para outras pessoas? Como que eu desenvolvo uma comunidade? Como que eu integro softwares? Como que eu contrato pessoas? Como que eu faço a gestão dessas pessoas? Eu sempre fui atrás de cursos, de conteúdos. Graças a Deus, o YouTube sempre teve tudo que eu precisei. O conhecimento estava lá, mas não tinha base para eu recorrer. Eu não me sentia acolhida, não sentia que eu pertencia a algo. Isso trazia muito sofrimento para o meu dia a dia. Fazia com que a minha rotina de trabalho fosse muito instável, que me causasse sofrimento toda vez que eu precisava de ajuda e não tinha uma pessoa para me ajudar. Não porque me faltava aquele conhecimento, porque eu poderia pesquisar. Mas era uma outra coisa. Aquilo que a gente começou a falar no episódio sobre redes de apoio sociais, esse tecido social. Acontece que lendo esse post que eu trouxe para vocês, eu comecei a pensar, talvez eu não precise dar conta de tudo. Eu não precise estudar para todas as frentes dessa minha empresa e dar conta, por exemplo, de uma rotina muito cheia e dar conta de conseguir bater todas as minhas metas em relação à atividade física, alimentação e, além disso, manter a minha casa impecável e, além disso, prestar apoio e cuidado àqueles que estão perto de mim. Eu posso começar a apreciar a minha insuficiência. E apreciar essa insuficiência talvez seja a coisa mais humana que você pode fazer. Eu não preciso dar conta de tudo. E pedir apoio, suporte, ajuda não me faz mais fraca, me faz mais forte. É claro que isso pode ser deslocado para a sua realidade de inúmeras formas e que talvez para algumas pessoas essa rede de apoio seja muito mais sólida do que para outras pessoas. Para algumas pessoas essa rede seja praticamente inexistente e é muito mais difícil e não é sua responsabilidade isoladamente construir do zero esse espaço. Isso deveria ser algo comunitário. Pelo menos também é algo que essa autora, historiadora, feminista, Silvia Federici, fala bastante. Então, sim, talvez seja um privilégio no sentido de não ser igualmente distribuído. Pessoas que não têm rede de apoio, pessoas que não têm tempo, não têm recursos financeiros, materiais, afetivos, porque a gente tem desenhado essa sociedade bastante individualista e praticamente destruindo deliberadamente as nossas redes comunitárias, os nossos espaços comunitários. Mas não é tão privilégio assim no sentido de ser uma necessidade universal da condição humana. Todo ser humano precisa de interdependência. E a gente pode pensar em situações que sejam muito óbvias. Acho muito difícil se você tropeçar e quebrar o braço, você se cobrar de consertar esse braço. Você recorre a um médico. Mas eu sei que tem outras situações que não são tão óbvias assim. Então, quando recorrer, para quem recorrer, será que eu tenho quem recorrer? Algo que eu posso sugerir, e a gente sempre fica nesse caminho de pelo menos tomar a primeira consciência, é de que cultivar essas redes de apoio é bastante essencial. E caso para você não seja algo que você precisa, eu nunca fui uma pessoa que pensava em cultivar as minhas redes de apoio. Eu não sou uma pessoa que gosta de fazer aquele networking e que tem mentores e que se inscreve em programas de mentoria, mas, por exemplo, com o Clube Rotina Perfeita, fui percebendo a importância desse espaço comunitário, comum a todas. Talvez começar a apreciar a sua insuficiência te dê todo um empurrão para você começar também a valorizar uma possível rede de apoio, de mentores, de pessoas que podem
suprir necessidades de cuidado, de necessidades afetivas. E a gente pode fazer isso muito bem com esse primeiro raio-x da nossa rotina. É óbvio, né? Eu trouxe para vocês também essa minha possibilidade de rede de apoio com a minha psicóloga, fazendo análise. Isso também conta como parte da minha insuficiência de elaborar e lidar com os meus próprios sentimentos. E eu não preciso dessa autossuficiência. É importante que eu não seja ou não tente ser autossuficiente. Quando a gente começa a nomear, a dar limites, a redesenhar às vezes responsabilidades, convocar parcerias, partilhas, a gente dá espaço para essa nossa insuficiência. Esse acabou sendo um episódio muito mais reflexivo do que o normal, sem estudos, sem citações, sem números, mas eu espero que que talvez isso tenha te dado um chacoalhão necessário para o momento que você está agora. E para terminar, a gente tem o nosso quadro Diário de Campo, e dessa vez o nosso Diário de Campo não tem nada a ver com o nosso tema do dia. Ele é de uma forma muito singela e honesta, uma prova de que essa rotina perfeita, ela pode ser muito bonita na teoria, mas que na prática ela tem com certeza os seus altos e baixos. E atualmente eu me encontro em uma batalha muito feroz entre a televisão e o livro antes de dormir. Esse quadro Diário de Campo, ele tenta falar de testes que eu tenho feito na minha rotina, às vezes de testes que eu já trouxe para vocês, experimentos que eu já trouxe para vocês e que eu vou testar na minha rotina também, ou eventualmente de coisas que eu, sem perceber, acabei testando e parei aqui para fazer esse meu diário de campo, analisar os resultados, analisar o que eu esperava e o que aconteceu de verdade. E às vezes dá certo e muitas vezes não dá certo também. E semana passada eu travei um combinado com o Arthur, meu namorado, que a gente ficaria durante a semana sem televisão. Na verdade, isso partiu dele. Era uma sugestão dele. E pra mim, pareceu muito simples, ok. Inclusive, acho ótimo. Sei da importância de reduzir as telas, de apagar as telas antes da gente dormir para fazer essa higiene do sono. Mas eu também, sei lá, tava com a sensação de que ia ser uma coisa tranquila e, por outro lado, sabendo no fundo aqui da minha mente que a gente já tentou fazer isso muitas vezes e já renegociou esse acordo inúmeras vezes também. Bom, toda vez que a gente quer implementar um novo hábito, tem uma lista de requisitos ou de tentativas que não vão garantir a execução daquilo, mas que aumentam a probabilidade. Então, por exemplo, eu saber da importância, sei, check, feito. Eu ter tudo em mãos, então não adianta eu querer ler antes de dormir, sei lá, não tem um livro que eu goste, ou então o Arthur quer apagar a luz e já dormir direto, e eu precisaria de uma luminária para ler, eu precisaria de um Kindle para ler. Esses recursos, assim, é importante a gente ter isso em mão. Isso diminui o que a gente chama de ponto de fricção. Você não vai querer resolver tudo isso logo na hora que você vai dormir. É muito mais difícil de você executar essa ação se você tem muitas barreiras para fazê-la. E eu tenho uma seleção muito boa de livros no meu Kindle que estão me esperando, alguns que estão no meio do caminho. Essa escolha de ler antes de dormir tá também muito mais alinhada com a Júlia do futuro, que eu gostaria no final do ano de ter lido mais. Me acrescenta muito, me dá repertório. Mas a verdade é que, mesmo sabendo de tudo isso, não está rolando. No domingo a gente decidiu, tá bom, esta semana vai ser a semana em que a gente não vai assistir TV antes de dormir. E aí foi o Arthur, já pra pegar o seu Kindle, começar a ler, e eu falei, Arthur, mas hoje é domingo, né? Domingo é um dia do descanso, do fazer o que a gente quiser. Vamos começar na segunda, né? Segunda acho que é o começo da semana. Ok, assistimos TV no domingo, mas iríamos começar na segunda. Deu segunda-feira e eu cumpri com o acordo. Ele já foi direto pro Kindle dele, ele é muito mais centrado do que eu, tem muito mais autocontrole em diversas situações do que eu. E eu li por 5 minutos, capotei, tava extremamente cansada. Acontece que chegou na terça-feira. Terça-feira eu já fui deitar com aquela vontade muito grande de assistir a minha série Conforto. Eu tinha tido um dia cansativo, tomei um banho, tava relaxada e queria só dar play.
e assistir mais uns minutos da minha série antes de dormir. Mas aí eu pensei, tá, mas temos aquele combinado, né? Eu olhei pro lado, fui pegar meu Kindle e ele não estava lá. Terça de manhã eu acabei fazendo algumas anotações, pegando algumas anotações do meu Kindle e deixei ele na sala. E aí aparecem os pontos de fricção. Por mais que eu estivesse pronta para executar aquela ação, desenvolver aquele hábito, o primeiro ponto de fricção, a primeira barreira que apareceu foi o suficiente para eu falar, é um sinal, sabe? Ou então me dar ao trabalho de sair daqui do meu conforto da cama, dar 3 passos e pegar o Kindle e voltar, acho que não. E é talvez bobo falar isso, mas é muito mais real do que falar para você. Você quer implementar esse hábito? Elimine barreiras. Você quer implementar esse hábito? Aumente o seu compromisso. Eu tinha um compromisso grande, um mecanismo de comprometimento, que é o que, enfim, a gente sempre fala e retoma dentro do clube, com o Arthur, né? Tinha aqui uma coisa que era para além da minha vontade. Eu pensei nessa arquitetura, mas eu falhei em um pequeno ponto que foi o suficiente para terça-feira ligar a TV, claramente, antes de dormir. Quarta ou quinta-feira eu acabei lendo um pouco, mas os outros 2 dias da semana foram de TV. Resultado, 2 de 5. Não aprovei, tá? Reprovei. E eu percebo que toda vez que eu começo a argumentar comigo mesma, só um pouquinho, só 15 minutos, eu mereço relaxar, eu tô tão cansada que se eu abrir aqui o livro eu já vou dormir. Toda vez que eu abro precedente, né, assim, pra começar a argumentar, eu já perdi, tá? Isso eu percebi, e pelo menos na minha cabeça, quando eu começo a argumentar comigo mesma, já perdi. Talvez faça sentido a gente refletir que essa disciplina, o desenvolvimento desses hábitos não é uma coisa que você faz uma vez e pronto, acabou. Ela não é estável, ela não é permanente, ela precisa ser mantida. Tudo que a gente faz, que eu costumo falar dessa intervenção comportamental, de desenvolver esses gatilhos, de pensar nesses pontos de fricção, enfim, por aí vai, tudo isso é para aumentar a probabilidade daquilo ser executado, mas que é um trabalho diário. E às vezes a gente vai preferir o prazer imediato. Quando a gente está falando sobre situações no fim do dia, a gente está mais cansado, e isso daqui é bastante discutido na literatura, que as nossas escolhas são muito piores no fim do dia, ou quando a gente está cansado, ou com fome, ou enfim, exaustas mentalmente. As nossas decisões são muito piores, a gente acaba tendendo ao prazer imediato. E, sinceramente, eu preferi um episódio, eu preferi às vezes rolar aqui meu feed, dar umas risadas com vídeos engraçados. Isso não me faz tão incapaz assim, tão preguiçosa assim, mas também não significa que pode ficar por aí. Poderia ficar por aí, mas no meu caso, eu quero implementar alguns outros ajustes. E quem sabe, nas próximas semanas eu não vou trazendo para vocês um pouco mais desse diário de campo. Bom, este foi o episódio desta semana. Um ótimo mês para você. Caso você tenha gostado da reflexão, por favor, compartilhe com seus amigos, com suas amigas, nas suas redes sociais. No meu Instagram, me marque, porque eu sempre acompanho vocês por lá. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você queira receber esse conteúdo no seu e-mail, com referências e tudo mais. Você pode se inscrever gratuitamente na minha newsletter, o link está aqui abaixo. Uma ótima semana e até mais!